Olá, meu amigo telespectador, seja bem-vindo ao canal Psico Aprender. Hoje estaremos falando sobre as dificuldades que algumas crianças com necessidades especiais estão enfrentando dentro da sala de aula no quesito aprendizagem. Isso é muito importante, quero trazer aqui algumas dicas para que todos fiquem sabendo o tipo de dificuldade e até onde os pais e professores devem estar trabalhando essas crianças, tá ok? O primeiro ponto que eu quero abordar aqui é com relação a conteúdo. O tipo de conteúdo que está sendo trabalhado com as crianças dentro de uma sala de aula. Tudo bem? Então vamos lá. O professor, muitas vezes, ele termina passando o conteúdo para todas as crianças de uma única forma, de um único modelo, com um único conteúdo de aprendizagem de respostas e assim por diante. Não levando em conta que dentro da sala de aula pode haver ali crianças com necessidades especiais, crianças com dificuldade de aprendizagem e que o conteúdo repassado dentro da escola precisa levar em conta a criança com necessidades especiais dentro da sala de aula. Se o professor trabalha com uma classe com 30 alunos e dentro dessa sala existem crianças com dificuldade de aprendizagem, então os pais devem saber trabalhar esses pontos com o professor também. Chegar até o professor, conversar com o professor e pedir para que esse professor possa mandar um conteúdo de acordo com as condições cognitivas da criança especial. Todos nós sabemos que uma criança com dificuldade de aprendizagem, ela não vai ter o mesmo desempenho de aprendizagem de uma criança. Daí o título dessa aula de hoje falando de o saber difícil de aprender. O que deveria se tornar algo tão simples, se torna algo tão dificultoso para a criança com necessidades especiais. Quem é o culpado? É o professor? Não. O professor está ministrando a aula. Imagine o professor dentro de uma sala de aula com 25, 30 crianças e se esse professor não tem ali um professor auxiliar, ou se dentro dessa sala tem uma criança com autismo, uma criança com TDAH, uma criança com surdez, como esse professor irá desenvolver as suas atividades tendo em vista crianças com esse tipo de dificuldades, de patologia dentro da sala de aula? Então, se torna um mundo difícil para o professor trabalhar com esses alunos, mas ainda assim é possível trabalhar. Então, os conteúdos precisam estar devidamente qualificado à altura do nível de aprendizagem de cada criança, tá ok? Para que haja, sim, um desempenho importante. Então, o conteúdo é muito importante e isso deve ser levado muito a sério. Do contrário, não haverá desenvolvimento na aprendizagem. O segundo ponto que eu quero abordar aqui são os tipos de avaliação que é trabalhado também com a criança dentro da sala de aula. O professor ele vai passar o conteúdo de avaliação para todos, a mesma forma, o mesmo aspecto, a mesma quantidade de pergunta, a mesma quantidade de resposta. Mas com relação à criança com dificuldades na aprendizagem, essas avaliações precisam ser modificadas, ser simplificadas, ser trabalhada para o nível de aprendizagem da criança com essa dificuldade de interação, de aprendizagem, de entendimento do conteúdo, a criança especial, para ser mais franco, a criança especial. Então, a avaliação emitida para uma criança dessa, em primeiro lugar, ela precisa ser devidamente simplificada. Se o professor passa uma avaliação
Então, para essa criança, eu sempre sugiro que as perguntas precisam estar na mesma folha das respostas. Se para a criança normal vem 10 questões, então para uma criança especial precisa vir no máximo 5 questões e simplificada para que ela possa aprender ali direitinho. Arial tamanho 12, muito bem explicado, as perguntas e respostas dentro do conteúdo, se possível, até colocar as respostas em negrito, para que aquela criança possa ler e identificar as respostas e escrever ali. Isso é aprendizagem. Então, o sistema de avaliação precisa estar voltado ao nível da criança, tá ok? Então, esse é o primeiro vídeo com relação a esse assunto, o saber difícil de aprender. É preciso que haja dedicação. E os pais precisam também estar verificando o tipo de conteúdo, as formas de aplicação do conteúdo. É dever dos pais, é direito dos pais, é dever da escola suprir a criança no conhecimento e não simplesmente passar atividades e avaliações e essa criança, ao final de tudo, não desenvolver. Tá ok? Então, essa é uma dica psicopedagógica onde se deve ser trabalhado a criança. Curta bem esse vídeo, compartilhe, deixe aí o seu like, aperte no sininho, deixe seu comentário aí embaixo se você gostou, o que poderia lhe ajudar também. Se o seu filho tem algum tipo de dificuldade, coloque aí, interaja conosco, tá ok? Então, no próximo vídeo também estaremos abordando a segunda parte desse conteúdo aqui, tá ok? Tchau, tchau, até a próxima.